Pessoal, então, continuando aí o estudo das reações orgânicas, Química Orgânica 2, matéria que eu sei que vocês estão adorando. Vamos começar então a estudar as reações de álcoois. Reações de álcoois, vocês vão ver que a gente vai trabalhar vários conceitos lá das reações de haletos. Então a aula de hoje basicamente vai fazer uma revisão de reação de haleto aplicado aqui a reações de álcoois. Vocês vão ver que o mecanismo é muito parecido, certo? E aqui, gente, eu trouxe uma reação aqui bem simples. Por exemplo, se você colocar metanol no meio de um sal que tenha Br-, um sal brometo de sódio, brometo de potássio, essa reação não ocorre. Por quê? Porque o Br- teria que fazer o rompimento dessa ligação e isso aqui não ocorre. Essa ligação aqui da hidroxila é muito forte, certo? Como essa ligação aqui é muito forte, ela não consegue romper, então o Br- não consegue fazer a expulsão aqui do grupo hidroxila. E até porque, né, a hidroxila é uma base muito mais forte do que o Br-. Então ela é um nucleófilo melhor. Então essa reação aqui inversa, essa sim ocorre. São as reações de haleto que a gente viu, né? Essa aqui sim ocorre. Então é só vocês voltarem lá, vocês voltarem nas reações lá de haletos, eu discuti esse tipo de questão aqui. Se a reação lá era reversível ou não. Mas tem uma forma de conseguir substituir um álcool e colocar um haleto no lugar. Que é o seguinte, a forma de enfraquecer uma ligação hidroxila é protonando ela. Se fizer a protonação, consegue transformar a hidroxila, que antes era um grupo que não consegue abandonar a molécula, depois você transforma ela num grupo abandonador, um bom grupo abandonador. Então, um exemplo que eu trouxe aqui com metanol, agora sim, eu não vou colocar em meio de sal, vou colocar em meio de brometo de hidrogênio. Ocorre, então, a protonação da hidroxila. Olha só, fez a protonação. Como essa carga aqui é positiva, uma carga positiva, torna esse grupo aqui um grupo melhor para ser abandonado da molécula do que era a hidroxila. Então, a partir do momento que tem a protonação da água, a protonação da hidroxila, desculpem, você transforma a molécula, deixa a molécula protonada e aí sim você tem um bom grupo abandonador. Aí agora sim essa molécula, esse átomo, esse grupo, desculpa, esse íon, ele pode sim aproximar e fazer a reação do tipo SN2, que vocês já estão acostumados. Olha só, esse grupo aqui já é um grupo que tem uma facilidade de abandono maior. Aqui eu coloquei aqui com aquecimento, geralmente essas reações ocorrem com aquecimento. Com aquecimento é fácil desidratar a molécula de álcool, tá? Então, fez a desidratação do álcool, saiu água e entrou o Br no lugar. Então, mecanismo que vocês já estão acostumados, ó, mecanismo SN2. Então, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, mecanismo SN2, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês dessas reações. Então, se colocar em meio de algum ácido desses haletos, é possível fazer a substituição sim, né? Se colocar em meio de sal, a substituição não ocorre, porque a hidroxila é uma base bem melhor do que o iodeto menos. E nesse caso, a água é um nucleófilo pobre, né? Então a água, como é um nucleófilo pobre, essa reação aqui não ocorre, né? Essa reação inversa. Outro exemplo aqui, substituição da hidroxila pelo Br. Então você tem o álcool, tem o Br. E a gente viu lá nas reações de haleto que o inverso era a produção de álcool, né? Mais outro exemplo, substituindo aqui a hidroxila pelo Cl, ok? Então, vimos esses exemplos, agora vamos estudar a estrutura dos álcoois. Aqui eu coloquei 3 exemplos de álcool diferentes para vocês. Esse R é uma cadeia carbônica qualquer aí, né?
Gente, com base nessa estrutura, eu posso afirmar que esse álcool aqui é um álcool primário. Esse outro álcool é um álcool secundário e esse aqui um álcool terciário, certo? Seguindo aquela lógica de reações de substituição, a gente viu que quando o haleto era primário, e isso vai valer para o álcool também, o haleto primário ele não forma carbocátion. Então, o único mecanismo possível de substituição para álcool é o mecanismo SN2, para álcool primário, certo? Para o terciário, a gente viu que o terciário, ele, como ele é muito substituído, a aproximação do nucleófilo fica comprometida. Então, não ocorre SN2, ocorre só SN1, certo? E o grande problema lá nas reações de haleto que a gente já discutiu, já viu isso várias vezes, é que o secundário lá nas reações de haleto ele dava muito problema porque ocorria SN2 ou SN1. Aí você tinha que contornar, né, manipular o nucleófilo e tal, trabalhar com um nucleófilo mais forte, tudo mais. Aqui em álcool vai simplificar essa história para nós, né? Por quê? Uma das formas de direcionar era o solvente. E olha aqui, o solvente, o álcool, ele forma ligação de hidrogênio. Então o álcool, o próprio álcool, já é um solvente polar prótico. Se for o reagente que tiver em maior quantidade, ele é um solvente polar prótico, certo? Então, o álcool, ele próprio já é uma substância polar prótica. E substância polar prótica, a gente viu que ela direciona para a reação do tipo SN1. Então, não ocorre SN2. Então ficou fácil, hein? O álcool primário é SN2, secundário e terciário é SN1, ok? E aí eu vou trazer aqui um exemplo para vocês do mecanismo novamente, né? Dessa reação SN1. Reação SN1, o que vocês lembram, eu falei para vocês, vem na cabeça reação SN1, lembra de carbocátio. É um mecanismo que passa por carbocátio. Primeira etapa, protonação da hidroxila, certo? Protonou a hidroxila, agora sim é um bom grupo abandonador. Tá vendo que eu coloquei aqui o Br-? Porque ele sai, essa ligação aqui quebra, uma cisão heterolítica. O hidrogênio vem para a hidroxila, agora está com a carga positiva, e libera, então, o Br- para o meio, certo? Essa é a primeira etapa da reação SN1 para álcool. E o mecanismo, vocês vão ver que, igual eu falei para vocês, quando você entende a lógica do mecanismo, vocês vão vendo que ele é muito parecido, em várias vezes vai ser bem repetitivo mesmo. E aí, como é SN1 e eu sei que passa por carbocátio, a hidroxila protonada se torna um bom grupo abandonador, consigo retirar a água da molécula e agora sim formou o carbocátio. Depois que forma o carbocátio, vocês já estão acostumados com o restante do mecanismo. O que tem de nucleófilo aqui no meio é o quê? Água e Br-. Só que o Br- é um nucleófilo melhor do que a água. E se entrasse água, a reação voltava, né? Então, o que a gente tem de nucleófilo no meio é o próprio Br-, que veio dessa molécula aqui. Agora sim, então, a gente tem a última etapa, que é a formação do haleto. Lá na reação de haleto, a gente pegava o haleto e fazia ele se transformar num álcool, né? Substituía o Br por hidroxila. Aqui a gente está vendo como substituir a hidroxila pelo halogênio, pelo haleto, né? Então formamos aqui então o haleto de alquilo, certo? Aí uma coisa que vocês poderiam perguntar e falar assim, ó, mas eu lembro que lá nas reações SN1 dos haletos tinha competição com a reação de eliminação, SN1 com E1, SN2 com E2. Aqui esse problema parece não existir. Depois a gente vai ver como direcionar para a reação de eliminação. Por que que não ocorre? Se vocês lembrarem bem, aqui a gente teria o carbono alfa, aqui os betas, né? Para fazer a eliminação beta, teria que pegar um desses hidrogênios beta e formar um alceno, que é o produto da eliminação, é um alceno, certo?
Só que vocês concordam comigo que no meio ainda tem HBr. E HBr com alceno, lembrando lá da nossa primeira matéria, né, reações de alceno, aqui essa reação é aquela reação que vocês lembram lá, Markov-Nikov, né? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o Br para o menos hidrogenado. Então, como tem HBr no meio, você continua formando produto. Então, por mais que a reação tente encontrar um caminho de eliminação, ela vai sempre chegar no produto. Então, você não precisa considerar a eliminação para essas reações com HX, tá? Com HBr, HCl. Você não precisa considerar isso, certo? Então, a reação aqui ocorre. A reação aqui de eliminação, ela retorna o produto da reação substituição, então nós não vamos considerar para reações do tipo HX, reações com haleto de hidrogênio, ok? Então é isso que eu escrevi aqui para vocês, que no caso o produto da eliminação vai estar sendo formado apenas ali da substituição, né? Então formam o mesmo produto. Se a gente for lembrar, a reatividade de haletos, né? Ela acompanha a estabilidade do carbocátion, que é o terciário, depois o secundário, depois o primário. E aí, eu não posso esquecer que no carbocátion secundário tem a possibilidade de rearranjo, essa possibilidade continua existindo aqui. Então, eu coloquei aqui até com cores diferentes para vocês. Primeira etapa, protonação da hidroxila. Segunda etapa, então, a primeira etapa, protonou a hidroxila. Segunda etapa, formar o carbocátion. Aqui eu pulei a segunda etapa, só para mostrar para vocês a possibilidade de rearranjo. Se tem um carbono secundário, você viu que é um carbocátion secundário, você olha para o lado da molécula. Se tiver um carbono terciário ou quaternário, tem um rearranjo. Então, nesse exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, o hidrogênio que está aqui presente, ele vai para o carbono do carbocátion, e agora sim a gente tem um carbocátion terciário, um carbocátion estável. Isso direciona a reação para uma posição aparentemente, né, uma posição diferente da posição da hidroxila. E eu falei para vocês, gente, quando vocês virem que a posição está diferente entre reagente e produto, lembra disso, lembra do rearranjo. Então, formou carbocátion, tem essa possibilidade, certo? Gente, na próxima videoaula, a gente vai ver as reações SN2, que são as reações para álcool primário. O que a gente viu nessa aula, então, aqui, fechando aqui, resumindo, é que o álcool terciário, deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês, é que o álcool terciário sofre reação de substituição do tipo SN1. O álcool secundário sofre reação também do tipo SN1, só que o secundário tem que abrir os olhos porque tem a possibilidade de carbocátion. Não posso esquecer disso. Certo? E o álcool primário, como não forma carbocátion, o carbocátion primário, ele é muito instável, né? Então a gente não tem a formação dele, a reação ocorre via SN2. E a próxima aula, então, a gente continua daqui das reações SN2 para álcools. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.